De volta para falar sobre política, hoje feriado, mas conforme a gente prometeu ontem, ele estaria aqui, está ao vivo. Paulo Roberto. Estamos aqui, Anchieta. Dia de finados, né? Dia de lembrarmos os que partiram e de lembrar que nós um dia seremos finados, né? Sim. O ser humano é o único ser vivo que tem a consciência de que vai morrer. Que os animais irracionais não sabem, as plantas não sabem, né? Mas nós sabemos. Exatamente. Somos finitos mesmo. Finitos, né? E precisamos estar preparados para isso. Exatamente. Pois bem, mas vamos falar um pouquinho sobre a política brasileira, paraibana. Vejam vocês que saiu o resultado da eleição no último domingo, já há articulações fortes, crescentes para a direção do Congresso Nacional a partir de fevereiro do ano que vem. Câmara e Senado. As articulações estão acontecendo desde a segunda-feira, com figuras que nós conhecemos, Valdemar Costa Neto, o próprio Arthur Lira, presidente da Câmara, que são membros importantes de partidos também importantes da política nacional. É o velho Centrão. E que não querem perder o poder, né? Porque o PL do Valdemar Costa Neto, que é também o partido de Bolsonaro, tem muitos parlamentares, cerca de 100, e o Progressistas, que é o partido do Arthur Lira, também. Agora, o que se diz é que Arthur Lira dificilmente terá o poder que tem hoje no governo Lula. Primeiro porque o aliado forte de Lula nas Alagoas é Renan Calheiros, que elegeu o governador, que elegeu o filho, Renanzinho, senador. Depois porque Arthur Lira era, pelo menos até domingo, um dos fortes, um dos fiéis escudeiros de Bolsonaro. E aí, para Lula prestigiar o Arthur, vai criar um atrito com o Renan. E Renan sonha em voltar a ser presidente do Senado e do Congresso. Embora seja de uma legenda, como nós sabemos, o MDB, que hoje não tem lá tanta força política e tanto prestígio. Mas tudo isso está acontecendo porque político pensa sempre muito na frente de nós, pobres mortais. E já estão falando o nome até do deputado paraibano, Aguinaldo Ribeiro. O Aguinaldo é forte nesse sentido, porque Aguinaldo teve uma relação muito boa com os petistas, no governo Lula, no governo Dilma, foi ministro das cidades, como nós sabemos, articula bem e não se bica muito, para usar uma linguagem bem popular, com Arthur Lira. Aguinaldo vai ser forte nesse governo petista, disso nós não temos dúvida. Se não para a presidência da Câmara, eu acho que ele vai tentar, talvez no ministério importante também. Pois é. Faz parte, né? Aliás, a família Ribeiro, não tire isso da sua mente, é uma das mais fortes na política estadual na atualidade. Tem uma senadora, tem um deputado federal dos mais votados, né? E tem o vice-governador, que será governador do estado, Lucas, aliás, o mais jovem vice-governador eleito, com 33 anos de idade. Basta que João Azevedo se desincompatibilize para disputar o Senado, por exemplo, Lucas vira governador com direito à reeleição. Pois é. Realmente. Eles saíram fortalecidos do processo, né? Muito fortalecido. O presidente Bolsonaro demorou, mas falou. E falou pouco. E foi uma fala vaga, um discurso vago de cerca de 2 minutos. Ontem o país acompanhou. Não disse muita coisa, deu mais ou menos o tom de quem está, digamos que, entendendo o processo, que reconheceu finalmente que está no final do seu mandato, que tem mais 2 meses, condenou ações que sustem o direito de ir e vir das pessoas, disse que os bolsonaristas que fazem protestos e paralisações são diferentes dos que fazem isso pertencendo à esquerda, mas deixou assim uma via que meio aberta para que o pessoal continue fazendo protesto, que está sendo reduzido, que está diminuindo, mas que ainda acontece nesse instante em pelo menos 17 estados e no Distrito Federal, prejudicando muita gente. O pior é que tem prejudicado muita gente mesmo. Esse protesto, é aquela história, o direito de ir e vir, esse é um direito que ninguém pode tirar de ninguém. Agora, o que os bolsonaristas dizem é que no governo petista, o direito de ir e vir também era assustado, quando o MST paralisava rodovias, paralisava Mas eles estradas, condenavam, né? então não deveriam estar fazendo a mesma coisa. Mas o que eles dizem é que a justiça não tomava as decisões que está tomando agora. Mas isso é uma briga de ideologia que, se a gente for discutir, ninguém chega a um denominador comum. O certo é que, sendo de um lado ou sendo do outro, prejudica. Exatamente. Não é? Não tem para onde. Agora, teve um bastidor curioso ontem em Brasília. De manhã, inclusive eu publiquei no blog camisa10.net.br, o presidente da República tinha convidado os ministros do Supremo a irem ao Palácio da Alvorada, bater um papo com ele, trocar uma ideia, antes do seu pronunciamento. Nenhum ministro se dispôs a ir, pelo menos os que estavam em Brasília. Só depois daquela fala do presidente, aí a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, ligou para ele e disse: presidente, venha aqui agora ao Supremo. Aí ele foi. Foi com o ministro Paulo Guedes, conversou com os ministros que lá estavam. Aliás, nesses quase 4 anos de governo Bolsonaro, foi a primeira vez que ele, o presidente da República, ficou numa mesma sala, no mesmo ambiente, com tantos ministros do Supremo juntos.
Nunca tinha acontecido isso antes. Conversaram durante quase uma hora, mas não foi só Bolsonaro que falou. O ministro Paulo Guedes, que o acompanhava, foi quem mais falou, expondo aos ministros a situação econômica, o que pretende passar para o outro governo e tal. Ou seja, Bolsonaro saiu ontem do Supremo resignado com a derrota e certo de que a chamada transição vai acontecer, tendo ele já delegado poderes ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Fala-se, inclusive, que começa amanhã, né? Processo de transição. Né? Provavelmente começa amanhã e vai ser, mais uma vez, no Centro Cultural Banco do Brasil, que é um prédio que é conhecido pela população e pela imprensa como bolo de noiva, porque tem um formato de um bolo de noiva naquela arquitetura de Oscar Niemeyer, e esse processo deve mesmo começar amanhã. Você viu a foto de Ciro Nogueira, que é um ministro que vai, em nome do governo, fazer a parte do governo no processo, isso, né? E em nome do governo eleito vai ser Geraldo Alckmin, isso, conforme Gleice Hoffmann também já anunciou ontem. Pois bem, minha gente, aqui na Paraíba, o governador do estado, João Azevedo, ele ontem publicou nas redes sociais e através da Secretaria de Comunicação do Estado que estava atendendo à determinação para alguns, ao apelo, à orientação por parte de outros do Supremo Tribunal Federal e do TSE para usar, se for o caso, a Força Policial Estadual, a Polícia Militar, para desbloquear qualquer estrada que porventura esteja bloqueada pelos manifestantes. Aqui houve um pequeno movimento ontem, um pequeno movimento durante a noite aqui na saída de Campina para João Pessoa, mas nesse instante não há bloqueio aqui em rodovias paraibanas. Tem sido mais nesse horário de fim de tarde, nesse de noite, né? Aqui na saída. E sobre o governador João Azevedo, ele resolveu tirar uma licença daqui até o dia 15 e passou o cargo agora de manhã para a vice-governadora Lígia Feliciano. Aí está a passagem de comando do Estado, ele assinando o ato e a vice-governadora também, e João Azevedo resolveu fazer uma viagem com a família para descansar, porque o rojão da campanha foi forte, foi pesado, e é claro que ele tem esse direito de passar uns dias com os netos, genros, noras, filhos, esposa, né, numa viagem aí, quem sabe, para fora do Brasil. Não revelou para onde. Lígia tinha dito, parece que vai se afastar um pouco da política. Será que ela não vai tomar gosto agora com esse negócio de assinar algum papel por aí de novo? Você vê que a roda gigante da política, ela gira tão rápido que Lígia esteve afastada do governador. Na Paraíba, uma senhora, uma mulher maltratada, e João não trata bem. Aí quando procurou terra nos pés, ela e o deputado Damião, que não encontraram em outro lugar, voltaram para o seio do governo. Essas coisas acontecem, né? E Damião acabou sendo eleito mais uma vez, né? Para a tristeza de Julian Lemos, que acabou cedendo a legenda para ele e ficou sem mandato. A política tem essas coisas, tem essas nuances. Está começando hoje esse feriadão para o servidor público estadual. Para o servidor público Porque hoje, dia de finados, feriado nacional. Amanhã, o governador transferiu as comemorações do Dia do Servidor Público Estadual para amanhã. Então, quarta e quinta não trabalha. Resolveu João Azevedo assinar ponto facultativo na sexta. Então, o pessoal trabalhou até ontem, aí quarta hoje não trabalha, amanhã não trabalha, sexta não trabalha, sábado e nem domingo. Só segunda. Só volta segunda-feira. Pense no feriado. É uma maravilha, né? É um verdadeiro carnaval para o pessoal. Eita, que negócio. Carnaval fora de época. É claro que os serviços essenciais do Estado estão todos funcionando. Vamos a... Estava até esquecido desse feriadão. Boca maldita de hoje? Vamos lá. Boca maldita de finados. Eita. Pergunta ao professor, veio lá da Praça da Bandeira, a conhecida Praça dos Pombos. Pergunta a Anchieta Araújo por que não surgem novas lideranças na política nacional. O que é uma pena, viu, Paulo? O que é uma pena. Eu tenho lamentado há muito tempo a falta de novas lideranças, viu? E a gente tem sentido isso mesmo. É verdade. Porque, me diga uma coisa, Lula está com 77 anos. Se não fosse Lula o candidato petista, alguém seria páreo para Jair Bolsonaro? Pois é. Ninguém. Então, daqui a 4 anos, Lula vai ter 81. Qual é a nova liderança petista? Do outro lado, Bolsonaro já tem 67. Eu estou dando o exemplo do Partido dos Trabalhadores. A direita agora é Bolsonaro, o líder. Mas qual é a liderança nova? Eram Lindenberg Farias, eram Aécio Neves. Esse povo chega, surge, alguns se autoenterram, se autodestroem, outros são destruídos pelas forças políticas e não há novas lideranças. Quando surgem alguns chamados novos líderes, são considerados líderes de barro, que na primeira chuva derretem. Infelizmente. Infelizmente, a gente tem não temos aquelas lideranças estudantis, lideranças combativas. Que antigamente o movimento estudantil formava lideranças. Forte, formava. Aqui nós tivemos João Fernandes, Ronaldo Cunha Lima veio desse movimento, Raimundo das Fora veio, Ney Suassuna e tantos outros. Hoje, nem no Estado e nem no plano nacional a gente encontra. Infelizmente. Muito ruim. Péssimo para a política brasileira. É por isso que essa roda fica nas mesmas figuras. Fica sempre nos mesmos sobrenomes ali e as mesmas figuras, né? É isso, Anchieta.
É isso aí, Paulo. Então, feriado aí, a gente no batente, à noite estarei aqui de novo e amanhã você está de volta, né? Pra Se Deus quiser. trazer mais informações. É isso. Acompanhando os bastidores da política. Ou você quer ter um feriadão também? Não, eu gosto de trabalhar. Eu trabalho todo dia. Mas Paulo gosta mesmo, né? Porque, vez por outra, ele não vai tirar folga não, Paulo, no feriado? Ele, não, meu amigo, a notícia não tira folga não. Eu nem gosto de folgar, nem gosto de viajar. Eu gosto de ficar em Campinas e de trabalhar. E agora mesmo, é uma coisa que nem interessa para vocês, mas já que a Anchieta abordou o assunto, eu vou sair daqui e vou lavar meus carros. Vou passar a tarde lavando carro. Eita. Pronto, vai me ocupar. E ainda faz exercício. Não vou fazer o programa da noite no rádio, não vou lavar carro a tarde toda. Muito bem. É isso. É isso aí. Uma boa curiosidade. Você já conheceu um lado de Paulo aí que você não conhecia. Fazemos qualquer negócio. Bom feriado, Paulo. Bom feriado. Desde o início da pandemia provocada pela Covid-19, a sociedade tem vivenciado a perda de milhares de vidas. A morte de uma pessoa amada é considerada uma das experiências mais difíceis de serem superadas. Mas como